Oi gente, meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos preparar essa deliciosa lasanha de camarão com massa fresca caseira. Agora vamos ao preparo do nosso caldo caseiro de camarão. Leve ao fogo a panela da sua preferência. Em seguida, adicione azeite a gosto e acrescente metade das 2 cebolas que cortamos e 1 colher de café de alho picado. Refogue esses 2 ingredientes até que eles comecem a dourar. Quando isso acontecer, acrescente e refogue as cascas e as cabeças do seu camarão, que devem estar lavadas e higienizadas. Quando as cascas e as cabeças ficarem com esse tom rosado aqui que vocês estão vendo no vídeo, adicione o pimentão e o coentro. Mexa bem e refogue por 5 minutos. Após refogar o pimentão e o coentro por 5 minutos junto com o camarão, adicione os temperos da sua preferência. Nesse vídeo eu estou utilizando o lemon pepper, o colorau, a pimenta do reino e o sal. Mexa tudo muito bem para distribuir esses ingredientes que acabamos de colocar pelos que já estão na panela e adicione 2 litros de água. Em seguida, deixe cozinhar por 20 minutos em fogo baixo com a panela tampada. E gente, agora tem uma dica bem legal para vocês. As cascas do camarão, depois de lavadas, podem ser conservadas no freezer por até 2 meses. A quantidade de cascas que eu tenho aqui é equivalente a aproximadamente 2 kg de camarão. Eu higienizei as minhas cascas e as cabeças do meu camarão e depois congelei para utilizar em outro momento. E não deixe de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja um inscrito. Ative também as notificações clicando no botãozinho aqui embaixo. Dessa forma você será avisado sempre que postarmos uma delícia como essa por aqui. Depois de cozinhar as cabeças e as cascas dos seus camarões por 20 minutos, você deverá triturar elas. Você pode utilizar o mixer, assim como eu, e aí você pode bater na própria panela e com ele ainda quente. Agora, se você for triturar no liquidificador, você precisa deixar esfriar, senão correrá o risco do vapor fazer com que a tampa saia espirrando caldo de camarão para todos os lados. Agora que já trituramos as cascas do nosso camarão, vamos passar tudo por uma peneira para separar o caldo do bagaço. Descarte o bagaço, reserve o caldo e agora vamos preparar os camarões do nosso recheio. O tempero dos camarões é bem simples, consiste apenas em sal e pimenta do reino. Depois de adicionar esses 2 ingredientes aos seus camarões, mexa bem para incorporar o tempero a ele e agora vamos selar os nossos camarões em azeite. Leve a panela da sua preferência ao fogo, adicione azeite e deixe aquecer. Quando o seu azeite aquecer, acrescente os seus camarões e mexa bem para que eles fiquem com este tom rosado aqui. E não esqueça, o nosso trabalho, o nosso crescimento depende exclusivamente da sua participação. Por isso, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Essas ações, eu prometo, não custarão nadinha para vocês, mas irão nos ajudar muito e eu estou contando com a sua colaboração. Quando os seus camarões estiverem com essa tonalidade aqui, retire eles da panela junto com o caldo que se formou e reserve em outro recipiente. Agora, na mesma panela onde selamos os nossos camarões, adicione 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Deixe derreter e em seguida acrescente a outra metade das 2 cebolas que picamos. Adicione também 1 colher de café de alho picado e refogue até que ambos os ingredientes comecem a dourar. Quando o seu alho e a sua cebola começarem a dourar, adicione os tomates e refogue-os por 10 minutos. Após esse tempo, acrescente os temperos da sua preferência. Eu utilizei aqui apenas pimenta do reino e colorau. Após adicionar os temperos da sua preferência, mexa bem para agregá-los aos ingredientes que já estão na panela. Depois que os temperos que acabamos de adicionar forem agregados aos que já estavam na panela, acrescente a essa mistura 1 colher de sopa de farinha de trigo. Mexa bem para agregar a farinha a esses temperos que estão na panela e quando isso acontecer, coloque o caldo que se formou na selagem dos seus camarões.
Agora misture bem até que esse caldo seja incorporado a esse creme que está na panela. Depois de agregar o caldo da selagem dos camarões aos ingredientes que já estavam na panela, adicione o caldo caseiro de camarão que preparamos no início desse vídeo. Eu acrescentei ao todo 2 conchas desse caldo. O restante que sobrar você não precisa jogar fora. Congele para usar posteriormente. Eu costumo congelar o meu em saquinhos de sacolé ou em forminhas de gelo que eu deixo separada só para esse tipo de utilização. Depois de adicionar o caldo de camarão e incorporá-lo ao seu recheio, deixe essa mistura ferver por 5 minutos em fogo baixo para reduzir e encorpar o seu creme. Quando o seu creme reduzir, acrescente a ele uma caixinha de creme de leite e mexa bem para incorporar o creme de leite ao seu creme de camarão. Depois de incorporar o creme de leite ao seu creme, adicione ao seu recheio coentro picado e os camarões que selamos. Misture muito bem e vamos à montagem da nossa lasanha. Para montar a sua lasanha, faça da seguinte forma. Na primeira camada, coloque no fundo do seu refratário 2 conchas do caldo do camarão. Essa primeira quantidade de caldo servirá para cozinhar a primeira camada de massa que colocaremos. Em seguida, sobre o caldo, coloque massa suficiente para forrar o fundo do seu refratário. Sobre a massa, coloque uma parte do recheio e cubra com queijo mussarela. Agora, sobre o queijo mussarela, você colocará uma nova camada de massa. Sobre a massa, mais uma concha do caldo. E em seguida o recheio. Sobre o recheio, você colocará mais mussarela e sobre a mussarela, mais uma camada de massa. Sobre essa última camada de massa, você não colocará o caldo, mas sim o recheio. E sobre o recheio, mais uma camada de massa. Agora, sobre essa última camada de massa, você colocará mussarela a gosto. E antes de levar a sua lasanha para assar, vamos selar alguns camarões com casca. E aí, o que vocês estão achando dessa receita? Me contem nos comentários. Aproveite para me contar também qual o seu sabor de lasanha favorita ou qual a sua receita favorita. Eu terei um prazer enorme em reproduzir ela aqui no canal. Depois de selar esses camarões, acomode-os sobre a mussarela, salpique alho torrado e salsa. Em seguida, leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. Quando a sua lasanha estiver pronta, retire-a do forno e aproveite, pois ela fica deliciosa. Tenho certeza que depois de assistir essa receita, você não resistirá em reproduzi-la. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu estou contando com a ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer. Por isso, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e salvar esse vídeo. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e com as 2 receitas incríveis que eu estou deixando aqui no final para vocês.